História ibérica aceita que virou tragédia no Brasil. A Pedra do Reino. Caraca, é do Rei No Leão? século XIX, uma estranha seita tomava conta do sertão pernambucano. Um grupo de fanáticos acreditavam no retorno de um rei português morto há 200 anos e que voltaria para livrar a região da miséria. Mas o que ninguém poderia esperar é que essa seita ficaria cada vez mais estranha, Meu pai a do ponto de se céu. Que converter medo. num dos episódios mais sombrios da história do Brasil e que é infelizmente pouco conhecido pela historiografia tradicional. No Caraca. vídeo de hoje, vamos falar sobre o sebastianismo e a seita da Pedra do Reino. Mas antes de começar o vídeo, se você ama a história, não deixe... O que foi? Só para... Meu Deus, mano. Está Escondeste. com lag? Claro que tá. Ah, ok. Quer dar uma sugestão de vídeo? Fala. Acho que devias fazer um vídeo de todas as vezes que eu invadi a tua live. Oi, gata. Acho que ficava bem Não engraçado. tenho essas lives todas. Vou-me embora. Tchau. Mano, não tenho. Já não dá para gravar as lives todas na Twitch. Tu não viste o aviso. Não, deixa. Agora só dá 100 horas. Antes eu não vou andar atrás. O Good mandou oi. Olha o Ghost. Como é que é, Ghost? Eu adoro essas caras que tu mandas, mano. Muito obrigada. Vambora. de conferir agora mesmo, ainda mais, em junto a certos que você ainda assegura essa oportunidade na editora Caraveta. É preciso primeiro entender o que foi o sebastianismo Exato. e o seu impacto no Brasil. Dom Sebastião, nascido em 1554, foi um rei extremamente desejado pelo povo português. Isso porque o seu pai morreu antes mesmo dele nascer e o seu avô estava muito velho e sem qualquer outro descendente. E assim, Sebastião era o único herdeiro para o trono de Portugal, sendo por isso chamado o Desejado. O seu nascimento como homem era a chance de Portugal seguir sendo um reino independente. Não. O jovem Sebastião foi criado assim em um ambiente de extrema paparicação, em que ele era tratado como a pessoa mais importante do mundo e sem uma figura paterna presente. Meu E com pai. Portugal enfrentando muitas crises já desde os tempos de seu avô, as pessoas viam no jovem rei a esperança para sair da crise. Mas o jovem Sebastião tinha uma mentalidade muito diferente. Ele queria ir para a guerra. Sebastião planejava expandir a cristandade por meio das armas, e assim ele empreende uma cruzada no Marrocos para colocar no poder o seu aliado, Maomé Mutawakkil, que o promete permitir a cristianização da região. Caraca. Mas Dom Sebastião vai para a guerra na África com apenas 24 anos e sem qualquer descendente. E em meio à sangrenta batalha de Alcácer Quibir, ele simplesmente desaparece. Desapareceu. Não se tem um cadáver definitivo de Dom Sebastião para dizer que Reza a lenda que um dia Dom Sebastião voltará num dia de nevoeiro, montado no seu cavalo branco. É verdade, é uma lenda. Já veio muitos dias de nevoeiro, ele ainda não voltou, deve se ter perdido no caminho. ele estava morto. E alguns relatos chegam até mesmo a dizer que viram o rei abandonando o campo de batalha. E assim surge o sebastianismo. Por mais que depois seja encontrado um cadáver atribuído a Dom Sebastião e sepultado em Portugal, sempre ficou no povo português aquela pequena dúvida. Exato. Será que afinal o rei não teria sobrevivido? Será que o rei não teria conseguido escapar do campo de batalha? Afinal, muitos o viram sair do campo de batalha a pé. E com isso surge o mito do sebastianismo, o de que um dia Dom Sebastião retornaria para retomar a coroa de Portugal Exato. e levar o país à glória. Muitos farsantes tentaram fingir ser o rei Dom Sebastião e acabaram executados. E o sebastianismo foi, com o passar do tempo, adquirindo um caráter cada vez mais místico e cada vez mais messiânico. Isso porque, cada vez Eu não sabia que ia havia passando isso o do tempo sebastianismo. e passando mais de 100 anos do seu desaparecimento, parecia impossível que o rei ainda pudesse estar vivo, por mais que muitos portugueses esperassem seu regresso. E assim surgem as lendas em torno do encantamento do rei. Dom Sebastião não retornou, pois ele estava encantado em um labirinto, pois ele estava encantado no fundo do mar, e ele regressaria em uma manhã de neblina
para livrar Portugal das incertezas e de todo o mal. E essa crença em Sebastião acaba sendo trazida também ao Brasil. Caraca, mano, A não região sabia que tinha ido nordeste até o do Brasil, país mano. sempre teve um laço muito profundo com Portugal, já desde a chegada dos portugueses às Américas. E no Brasil, não demorariam para surgir entre o povo e também no cordel ideias sobre o sebastianismo. E é aí que chegamos ao desastre da Pedra do Reino. A história da tragédia da Caraca. Pedra do Reino começa no interior do Pernambuco no século XIX, nas proximidades do atual município de São José do Belmonte. O nordeste do Brasil, em 1836, Meu pai vivia uma parece. terrível seca que desolava toda a região. Muitas pessoas simplesmente Mano, fugiam. parece o filme do Rei Leão quando está tipo para o final do filme, quando está ao pé da Pedra do Reino, os lagos estão todos secos, está tudo morto, sabem? Da seca, e a desesperança fazia parte da comunidade que tentava de todo modo sobreviver nas condições mais adversas. Nossa. E é nesse contexto que aparece João Antônio, um homem desempregado que morava no interior de Pernambuco, mas que, diferente de muitas pessoas da região, sabia ler e escrever. Apesar de não ter nenhuma posse ou propriedade, ele teve acesso à literatura de cordel que contava sobre o encantamento de Dom Sebastião. E estando muito apaixonado pela jovem Maria, que era filha de fazendeiros do local, João Antônio tem o seu pedido para casar com Maria negado por conta de suas poucas condições econômicas. Yeah. E então, ciente das condições precárias da região, João decide enganar a todos. Ele tinha conseguido um livro de cordel contando a história de Dom Sebastião e do desejo pelo seu regresso. E assim, ele vai até um riacho, chamado depois de Riacho Encantado, onde ele acha 2 pedrinhas claras. Desse modo, João Antônio inventa que foi a ele revelado em sonho que Dom Sebastião estaria voltando e tornaria todo mundo rico. E mais, que essas pedrinhas seriam o prenúncio da volta de Dom Sebastião. E seriam a prova de que Sebastião já estava dando indício das riquezas que ele daria a todos. E mais, que ele, João Antônio, seria justamente o profeta de Dom Sebastião. Meu Usando Deus. sua persuasão, ele convence os pais de Maria a permitir que ela se case com ele e passa a sair pelas ruas da cidade, reunindo pessoas para aderirem à seita do regresso de Dom Sebastião. As promessas eram das mais diversas possíveis. Quando Dom Sebastião voltasse, tudo seria diferente. Quem era negro ficaria branco, quem era pobre ficaria rico, Yeah. quem fosse deficiente ficaria curado e os males se acabariam. Bastaria seguir a Nossa, João que Antônio mentiroso, e velho. oferecer Fake news. sacrifícios a Dom Sebastião. E claro, quem era rico poderia emprestar alguma propriedade a Dom Sebastião, que depois receberia em dobro. Isso Nossa, naturalmente mano. chamou muita atenção de toda a comunidade, de modo que com pouco tempo, João Antônio começa a reunir uma Mano. legião de pessoas É o golpe do Tigrinho em 1900, gente. que o aclamava como profeta. É o golpe do Tigrinho. Muitas pessoas humildes passaram a fazer caça e ofereceram uma parte a Dom Sebastião e ao seu profeta João Antônio. E João se muda com sua seita para o local de Pedra Bonita, que ficaria conhecida como Pedra do Reino. Nossa, 2 mano. grandes pedras de 30 e 33 metros de altura seriam o local onde Dom Caraca. Sebastião iria desencantar do seu feitiço. E lá, João comandava uma seita completa. Meu As pessoas Deus, que mano. desafiavam o profeta eram severamente punidas com castigos físicos. E além disso, a ausência de higiene e o mau cheiro daqueles que se concentravam ali já começavam a levantar comentários nas vizinhanças. Cerca de 300 pessoas se aglomeravam na Pedra Bonita e as pessoas ofereciam a carne de caça a Dom Sebastião. Mas um certo padre da região, tentando dispersar o movimento, chega para conversar com João Antônio e o convence a abandonar o local. Isso por conta de uma outra tragédia sebastianista que já tinha ocorrido antes na Serra do Rodeador. João já Nossa. tinha conseguido casar, já estava rico e não precisava sustentar aquela farsa sob pena de acabar morto. E é nesse momento que João Antônio entrega as pedras para o padre e sai da Pedra do Reino. O padre, assim, Nossa. achava ter dispersado o movimento, uma vez que não tinha mais o principal líder, Sacanagem. e assim ele retorna para a cidade.
Mas a pedra não fica sem o rei. Um outro homem, que era cunhado de João Antônio, chamado João Ferreira, assume o posto de rei profeta de Dom Sebastião, junto com sua esposa Isabel. Meu E Deus do Ferreira céu, era velho. completamente diferente de João Antônio. Ele diz a todos que Antônio desapareceu pois ele foi ao Ceará buscar mais gente para a seita. Mas Mentiroso. alega receber revelações de Dom Sebastião em sonho. Meu E usando Deus. uma coroa de cipó na cabeça, ele se declara um rei profeta submisso a Dom Sebastião e começa a ordenar que as pessoas comam cada vez menos. E Meu para pai do piorar, céu. conforme chegam mais pessoas ao local, João Ferreira estabelece uma nova regra que teria sido ditada por Dom Sebastião, a de que todos poderiam ter quantas esposas quisessem, desde que a primeira noite fosse com ele. Que Além, claro, isso? de não permitir de qualquer forma que as pessoas se limpassem. João Mano. Ferreira, ainda mais que João Antônio, incentivava que as pessoas consumissem uma bebida feita à base de jurema, com altas concentrações de manacá, álcool e até ópio, o que dava um Meu efeito pai, alucinógeno. mano. Ou seja, as pessoas já comiam pouco e ainda consumiam com frequência um produto alucinógeno, o que fazia com que tudo o que ele dissesse fizesse sentido. Meu pai, mano. As pessoas levavam caça, Que cachorros, isso, pássaros mano? mortos e todo tipo de oferenda para a Pedra do Reino, de onde Sebastião iria desencantar. Mas o feitiço não era retirado. E então, João Ferreira, como profeta, recebe a revelação de que Dom Sebastião teria dito a ele que só voltaria quando as duas pedras estivessem completamente vermelhas de sangue. Quem Meu se oferecesse Deus. como sacrifício, quando Sebastião desencantasse, seriam ressuscitados, e ressuscitados completamente diferentes. Os pretos ficariam brancos, os pobres ficariam ricos, os aleijados ficariam sãos. E assim, as pessoas nesse estado de êxtase alucinógeno começam a se oferecer como sacrifícios. Meu pai do E é céu. onde um verdadeiro massacre Que começa. tragédia, mano. João Ferreira inicia oferecendo a própria esposa Isabel, que estava grávida, para ser a primeira das oferendas a Dom Sebastião. Mesmo com ela implorando pela vida, ela foi atacada, entrando em trabalho de parto em meio às agressões e morrendo pela mão dos sebastianistas. Meu Deus, E as mano. pessoas, vendo o exemplo do rei, embebidas pelo fanatismo, pelas promessas e pelas bebidas alucinógenas, começam a se oferecer como sacrifícios. E os relatos da época são terríveis. Muitas mães ofereciam os próprios filhos antes de Que se horrível. oferecessem, acreditando realmente que Dom Sebastião voltaria e ressuscitaria a todos. Alguns avós morriam pulando de penhasco com os netos nos braços. Mas, como era difícil tingir as duas pedras de 30 metros de vermelho, com o tempo os voluntários foram acabando e as pessoas começaram a ser perseguidas contra a sua vontade para serem sacrificadas. Meu Uma pai moça do da céu. cidade de Conceição chegou à Pedra Bonita um dia antes e, ao se deparar com aquela mortandade, tentou fugir, mas foi logo capturada pelos habitantes e também teve a vida ceifada. Nossa, E mano. assim, no fim do terceiro dia, já tinham sido oferecidos em sacrifício 12 homens, 11 mulheres, 14 cachorros e 30 Deus. crianças. E Meu os pai. corpos se decompondo no local eram colocados todos ao redor da Pedra do Reino. Mas, mesmo com todo o sangue que era colocado nas pedras, Sebastião não desencantava. E assim, Pedro Antônio, que era irmão de Isabel, a finada esposa do profeta, disse a todos que teve uma revelação. E que nessa revelação, Dom Sebastião disse a ele que não tinha voltado ainda, pois ele só seria desencantado com sangue real. E que assim, era o sangue de João Ferreira o que faltava para ele voltar. Nossa. João, ao perceber o perigo, logo tenta fugir, mas é capturado e também morto no local. Bem feita. E em meio a tudo isso, um homem chamado João Gomes, que presenciou todo o ocorrido, conseguiu fugir no meio da caatinga. E ao chegar à cidade, encontra um major chamado Manuel Pereira, que acredita em sua história. E após relatar todo o ocorrido, os militares vão até o acampamento, onde encontram os sebastianistas se mudando para montar a vila em outro lugar, devido ao excesso de corpos em putrefação que dificultava a permanência deles ali. E quando os sebastianistas percebem a presença dos militares, eles imediatamente correm para matá-los, mesmo que sem armas.
E Meu assim Deus. ocorre o segundo massacre. Como os sebastianistas não tinham medo de morrer, eles tendiam a ser muito violentos. E assim, o acampamento é dizimado. Um padre é chamado para enterrar os corpos e afirma ter lançado uma maldição no lugar, para que nunca mais ninguém se reunisse e tentasse fazer algo parecido ali novamente. O ocorrido na Pedra do Reino Caraca, velho. vai ter um forte impacto na cultura e no imaginário nordestino, e isso por conta também de Ariano Suassuna, que cria o seu romance sobre a Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que vai lançar o chamado Movimento Armorial. E assim, curiosamente, o ocorrido na Pedra do Reino tem muito a nos ensinar. Como Mesmo. bem relata o professor José Hermano Saraiva, o sebastianismo mostra o quanto as pessoas tendem a terceirizar a mudança da realidade. Ao Exato. invés de se esforçar, trabalhar e ir atrás de seus objetivos, muitos preferem ficar a esperar o salvador da pátria, o político que vai mudar do dia para a noite a realidade. Não. E essa crença messiânica numa mudança da realidade terrena por meio de um agente político milagroso é uma terrível marca que sinistramente permeia algumas regiões do Brasil até os dias de hoje, e Mesmo. cujo legado Não é só do Brasil, não é do mundo outro inteiro. senão o sangue e o sofrimento. E você, conhecia o sebastianismo e o Mano, não fazia a mínima ideia desta história, mano. Mas fiquei a conhecer e gostei. Muito obrigada por ter enviado o vídeo e ao canal por ter feito este vídeo. Muito obrigada mesmo.